O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Deserto é lugar de passagem. O Senhor faz novas todas as coisas. Vamos conversar sobre isso logo depois da vinheta. Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bom, meninos, estamos de volta aqui então para fazer o encerramento, fazer o fechamento desse tema que tem sido assim muito bacana a respeito de Deus, do sofrimento. Eu tenho realmente me surpreendido com os resultados dessas nossas rodas de conversa. E eu creio que hoje nós vamos fechar isso de uma forma muito especial. A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar essa gravação e falando um para o outro a respeito da importância da gente entender que o sofrimento é simplesmente um lugar de passagem. Mas antes da gente falar sobre essa transitoriedade, né, sobre essa questão passageira do sofrimento, acho que é importante a gente falar um pouquinho a respeito um pouco do sentimento de luto, né? A gente definir, ampliar um pouquinho mais essa definição de luto, porque às vezes a gente fica preso na questão do sofrimento só na enfermidade ou na morte física. Na verdade, existem muitos outros sofrimentos e dores que a gente pode passar. Eu acho que hoje vai ser uma conversa muito bacana. Wilsinho, como é que você está, querido? Paulinho, tudo bem com você? Na benção. No óleo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. No azeite. Nada como terminar uma série de parolas dessa, né, cara? A gente já começa a aleluiar da conversa, né? Verdade, cara. Verdade. Que bate-papo da hora. Foi muito legal. Muito. E hoje promete também. Hoje promete. Eu confesso para vocês que eu estava essa semana escutando novamente as parolas anteriores, né, as 52, aliás, as 53, as 54 e as 55 sobre esse tema e senti o coração estranhamente aquecido. Desculpa o trocadilho, né, wesleyano, mas Deus tem trazido um renovo realmente para o coração da gente, porque o momento que a gente passa é um momento crítico, né, e só quem está na intimidade com a gente aqui sabe das nossas dores, né? Sabe, usando o trocadilho, né? Sabe as pingas que a gente toma, mas não sabe os tombos que a gente leva, né? Eu sou metodista e sou abstêmio, hein? Mas o que é interessante, né? A gente tem, durante esse mês em especial, né? Esse mês de junho que estamos falando sobre isso, passando por dores na nossa vida, né? Cada um na sua realidade, a gente conversa praticamente todos os dias, e cada um hoje está vivendo um momento delicado da vida, né? A respeito de dor e sofrimento. E como foi importante essa conversa, gente? Como foi importante esse bate-papo? Eu creio que essa conversa vai ultrapassar os limites do tempo, vai ter gente daqui a um tempo ainda assistindo essa conversa e sendo tocado por Deus. Paulinho, a gente estava falando a respeito da amplitude, né, do termo do luto, mas eu estava hoje fazendo a minha célula com o pessoal e a gente estava conversando exatamente a respeito do luto e do papel importante que o luto tem, né, logo após uma perda. A gente muitas vezes pode incorrer no risco, até por religiosidade ou por uma interpretação errada das escrituras, a gente tentar anular. Por mais que seja bem intencionado, a gente tenta anular o sentimento de luto, né? Quando a pessoa está enlutada, a pessoa passa por uma dor, a gente, via de regra, fala assim, não se sinta assim, calma, não chora, né? Não chora. Não chora, não sinta, né? Eu acho que é um dos grandes erros, às vezes, da gente na hora de consolar uma pessoa, né? De estar ao lado de uma pessoa, trazendo esse conforto. Vamos falar um pouquinho, acho que esse sentimento de luta é importante. Você que tem uma visão pastoral, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão pastoral sobre o luto, cara. Eu acho assim, essencial, primeiro, a gente definir luto. Porque a gente fala luto, logo a gente pensa no velório, né? Logo a gente pensa que alguém morreu. E, na verdade, o sentimento de luto, ele é muito mais abrangente do que
uma perda de alguém, como você falou, né? A perda da vida de alguém. Ele é algo um pouco mais abrangente. Assim, uma definição bem simples, sem ser simplória, tudo aquilo que me faz perder o chão pode ser classificado como um luto. Aquela sensação de um descontrole, algo fugiu do meu controle, algo escapou pelo vão dos meus dedos, eu não consigo controlar essa situação pelas minhas próprias mãos. Aí daquele gelo, né? Isso é um luto. Você quer ver na palavra uma manifestação de luto que não tem a ver com a perda de pessoas? Em 2 Samuel, no capítulo 15, a palavra conta a história de quando Absalão, depois de ser exilado por Davi, né, por conta de um assassinato que ele comete dentro da sua própria casa, né, aquele rolo de Tamar, Amnon, e Absalão entra no meio, e Davi, então, bota Absalão para correr. O capítulo 15, ele se abre com a palavra deixando clara que Absalão agora ele estava voltando para a casa de Davi, né? E também, na verdade, o capítulo 14, se a gente voltar até no capítulo 14, Joabe, ele dá esse conselho para Davi, e Davi diz para Joabe o seguinte: eu não vou chamar ele de volta, mas se você quiser, permita que ele volte. E diz a palavra que Absalão ele está voltando, passa algum tempo ainda distante da casa. Absalão faz todo aquele processo de usurpação, de não permitir que as pessoas cheguem a Davi para tirar os seus conselhos, e ele vai ganhando a confiança de muita gente ao ponto dele usurpar o trono. E o capítulo 15, então, ele narra essa marcha de Absalão rumo ao trono. E quando Davi fica sabendo isso, Davi ele tem uma escolha difícil para fazer. Qual é a escolha do rei em referência a qualquer ameaça ao trono? O rei, ou ele mata, ou ele morre. Mas ele vai defender o seu trono, porque o seu trono diz respeito ao povo que lhe foi confiado. E Davi, para não tomar essa decisão, o que ele faz? Sai do trono, ele se levanta do trono, e ele vai embora de Jerusalém. E diz a palavra, ali no versículo de número 23, aliás, até se a gente voltar uns versículos antes, lá no versículo 17, por exemplo, a palavra vai falar de todo o povo que estava com Davi. Quando o rei e todo o povo que estavam saindo da cidade pararam na última casa, todos os servos passaram por ele. Também toda a guarda real, todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gade passaram diante do rei. Não tinha muita gente com Davi, tinha um time enorme com Davi, né? Aí lá no versículo 23 a palavra diz: toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo passou o ribeiro de Edrom, seguindo o caminho do deserto, né? Essa cena da última casa, que eu acabei de dizer, que está registrada lá no versículo 97, no versículo 17, aliás, para pensar, esse é o limite da cidade. E agora a gente tem um ribeiro aqui no versículo 23, que é o limite do perímetro. Então, o limite da cidade, a última casa, a fronteira do perímetro, o ribeiro, passou por lá de lá, ele estava completamente fora de onde ele tinha total e completo domínio. Ele deixou o trono para trás, ele deixou o povo que ele havia confiado para trás. E por isso, aqui no versículo 23, quando eles chegam no ribeiro, é uma gritaria de choro que não tem fim. O luto bate aqui, né? Aonde morreu alguém? Não morreu ninguém, pelo menos nessa história, ainda não morreu ninguém. Vai ter muita morte ali na frente. Mas não morreu ninguém. Mas esse sentimento de perda, algo saiu do controle. Esse sentimento de perda, ele é um luto. Então, o luto, ele diz respeito a um emprego perdido, ele diz respeito a uma situação financeira que, de repente, entrou em uma bola de neve, ele diz respeito à perda de um relacionamento, à traição da confiança, diz respeito a inúmeras coisas. Quando algo sai do nosso controle, e a gente tem esse sentimento de uma perda muito grande, isso é luto, né? Então, a gente pode partir daqui, né, para pensar justamente nessa condição, né, difícil que a perda nos impõe, quando a perda ela se sobrepõe à nossa capacidade de resolver aquela questão naquele momento. Acho importante a gente
deixar isso claro nesse início. Que quando o Paulinho estava falando a respeito dessa parte do luto, né? E a gente sempre associa luto com a morte. Mas a bem da verdade é que o homem, o ser humano, ele por si só, ele julga que ele tem o poder sobre as coisas, né? E enquanto o Paulinho falava aqui, eu me lembrava de algumas coisas. E uma das coisas foi quando Jesus mesmo ele faleceu, né? Ele veio a óbito. E aí a mulher, quando estava no jardim, e o anjo aparece, ela vira e fala assim: onde tu colocaste? Onde está o corpo dele? Veja, Jesus ele foi preparando um caminho, dizendo: olha, eu vim para restaurar, eu vim para fazer com que as coisas fossem colocadas de novo em ordem. É necessário que eu vá para o Pai, eu vou morrer, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E a impressão que dá é que os discípulos meio que não botaram uma fé em Jesus. E quando Jesus ele morre, e aí o corpo dele, por meio da ressurreição, desaparece, havia um sentimento de posse. Cadê o corpo dele? Mas Jesus estava falando a respeito disso. Isso me faz entender algo que é a respeito da perenidade. As coisas nas nossas vidas são efêmeras, são transitórias. E Jesus, certa vez, ele disse assim, que onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. E eu me recordo, em determinada ocasião na minha vida, quando eu trabalhava numa empresa, e por uma questão de uma reestruturação, eu acabei sendo desligado dessa empresa. E eu demorei muito para entender o propósito de Deus na minha vida nisso. Então, eu mesmo não me permiti, porque eu julgava que aquilo que eu tinha era meu de tal forma que ninguém podia tomar. E isso passa muito na nossa cabeça. Aquela mulher, ela clamava: cadê o corpo do meu mestre? Mas espera aí, Jesus estava falando, 3 anos preparando. Olha, eu vou para o meu Pai, o Espírito Santo virá. E muitas vezes nós nos arraigamos nas coisas, nós nos prendemos às coisas e nós nos esquecemos de coisas que a própria palavra está falando para nós. E eu acho que é aí que reside a questão do luto, porque é fato, a alma ela vai nutrir sentimentos. E aí, invariavelmente, se é pela vida de uma pessoa, lógico, não quero ser uma pessoa aqui insensível, mas, sabe, nós precisamos entender que o propósito de Deus nas nossas vidas é que nós somos como se diz, peregrinos nessa terra. Então, se eu tenho um sentimento de pertencimento dessa terra, e aí eu estou falando para pessoas que já aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, sabe, acho que nós temos que voltar na nossa essência. Porque, de fato e de verdade, a nossa alma vai gritar pelo luto. Mas se eu tenho a consciência que eu sou peregrino nessa terra, a minha forma de ver o mundo vai ser como o apóstolo Paulo. Paulo, o que ele disse? Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. E chega um determinado momento, Paulo tem um tamanho desprendimento por esse mundo, e eu acho que aí é que as pessoas precisam entender, as pessoas que estão nos ouvindo, que sabe de uma coisa, se você aceitou a Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, sabe, você não é dessa terra, você não pertence a esse mundo, você não está engedrado nesse mundo. E Paulo ele chega ao ponto de dizer, né, aos Gálatas, ele fala assim, olha, eu anelava muito mais estar já com o Pai. Mas, sabe, eu avaliei o meu coração e julgo que ainda é bom que eu esteja convosco. Meio que dando uma entender assim, olha, me foi dada uma opção de ficar ou de ir.
Mas, sabe, eu acho que vale mais a pena ainda eu continuar aqui, porque eu tenho muito mais a agregar na vida de vocês, para que eu possa conduzir vocês ao Evangelho e a um processo de salvação, no desenvolvimento dessa salvação. Então aí é que vem o ponto. Porque por que eu tenho que viver o luto? Porque será que eu, num determinado momento, eu não perdi a minha referência de que eu sou um peregrino, de que eu estou transitoriamente por aqui, e que o meu Salvador vive, e ele virá me buscar nos ares? E aí vem um ponto, só para encerrar a minha parte. Certa vez eu ouvi um ministro falando o que significa quando o salmista diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. E ele está falando exatamente sobre o período que o homem ele vive nessa terra, onde o mundo jaz no maligno. E aí ele vai explicando o seguinte: olha, há uma mesa preparada, onde eu vou me assentar nessa mesa, o meu cálice vai transbordar, dando uma conotação dizendo: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, sentado nessa mesa, eu verei a boa mão do Senhor sobre a minha vida. Isso me faz refletir a respeito da minha transitoriedade aqui. Eu não estou deixando de lado a minha alma, os meus sentimentos, os meus sentidos, mas, sabe, nós temos que levar em consideração uma coisa: nós somos peregrinos nessa terra. Nós estamos transitando por aqui. Então, se eu estou transitando por aqui, eu só estou passando pelo vale da sombra da morte, porque o mundo jaz no maligno. Mas quando eu passar por esse vale, eu vou me assentar à mesa, o meu cálice vai transbordar, e ali eu vou sentar na frente dos meus inimigos, e ali eu vou me regozijar com o Pai, porque a palavra do Senhor mesmo diz que nós julgaremos até os anjos. Então isso me faz pensar aquilo que Paulo diz aos Colossenses, que depois que eu nasci de novo, eu devo pensar nas coisas que são do alto. Então, se eu hoje estou passando por um luto, a minha alma eu respeito, mas a minha mentalidade, o meu espírito deve estar se regozijando por aquilo que Jesus disse em João capítulo 14. Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, mas eu vou preparar um lugar. Agora, Jesus ele já veio, ele morreu, ele ressuscitou, e sabe de uma coisa? Ele já preparou o nosso lugar. Então, como diz o apóstolo Paulo, o que eu tenho hoje aqui, eu tenho por perda todas as coisas por amor de Cristo Jesus. O sentimento de perda é algo que é combatido pelo homem desde sempre, né? E o Evangelho vem mostrar uma lógica. Eu gosto quando o Ilcinho fala que a matemática de Deus é diferente, né? A gente vai ver em passagens, por exemplo, quando Jesus começa a falar para os seus discípulos que ele ia ser crucificado e morto, e Pedro fala assim: não, isso não vai acontecer de jeito nenhum. Porque desde aquela época, não queria perder. Desde aquela época, as pessoas não aceitavam perder. Né? Arthur, até o fato de nenhum dos apóstolos, com exceção a João, estar lá quando Jesus está sofrendo seu martírio. Ninguém queria encarar isso. Ninguém queria entender que muitas vezes, para ganhar, a gente vai ter que perder. Né? Então, não é à toa que Jesus falou lá em Mateus 16: aquele que quiser perder a sua vida, ganhará, mas quem quiser ganhar a vida, perdê-la. A gente não está acostumado com essa lógica. E aí Paulo vem e reforça exatamente isso: considero todas as coisas perda. Né? Eu quero mais é perder mesmo, que quanto mais eu perco, mais eu ganho, que quanto mais fraco eu sou, mais forte ele me faz. A lógica é diferente. O menos é mais, né? Quanto menos eu sou, mais ele me faz. E a gente não é preparado para lidar com esse tipo de sentimento de perda. Por isso que o luto é algo que a gente combate tanto, né? Na verdade, não é que a gente não é preparado, é porque nós alimentamos a nossa alma. Você citou algo aí bem interessante, né? Porque quando você está citando a passagem, né, de Paulo, Paulo está falando o seguinte: olha o meu currículo, olha os meus títulos, olha tudo que eu sou e que eu represento. Ele fala assim: isso aqui não me importa.
Mas a nossa alma anela, ama um título. A nossa alma ama um cargo. A nossa alma ama uma função onde vai ser o destaque, né? Agora, Paulo está falando isso aqui, para mim não me importa. E aí é que vem a grande frustração. Porque, como o ser humano ele não está preparado para isso, porque ele alimentou muito o seu ego. E nós já falamos em várias parolas a respeito disso, não? Nós já falamos que, como C.S. Lewis escreve no seu livro Cristianismo Puro e Simples, a base de todo pecado é o orgulho. Então, por que eu tenho essa questão de você me deixou, você me abandonou? Porque eu transferi para você algo que só uma pessoa é capaz de suprir, que é Deus. E aí, citando The White Moody, Moody diz assim, que existe um vazio no coração do homem. Eu creio que ele estava parafraseando aquilo que Paulo fala, que a geração grita e anela pela manifestação dos filhos de Deus. Eu imagino que ele estava parafraseando, dizendo assim, só existe uma pessoa que é capaz de preencher o vazio que há no teu coração. E isso é Deus. Então, esse é o grande ponto. Porque enquanto eu emprestar o meu coração, a minha alma, para as coisas que são transitórias, para as coisas que são corruptíveis, e não para aquilo que é incorruptível, eu vou ser frustrado. E aí eu vou criar raízes. E essas raízes podem ser tenebrosas e amargurantes. Muito bom. Com essa participação, então, aqui do nosso Mente Brilhante, a gente chega ao final do nosso primeiro bloco da Parola 56. Quero convidar você para continuar conosco no próximo vídeo. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, procura lá, os Paroleiros, no Facebook, no Instagram, no YouTube também, e agora também em versão em podcast no Spotify. Encontramos você no próximo bloco. Até já!